E nesse contexto eu venho falar um pouco sobre as garantias da defesa na investigação criminal. Já faço uma ressalva de que quando tratamos de investigação criminal não podemos ter os olhos somente voltados para o inquérito judicial, para o inquérito criminal instaurado e presidido pela autoridade judiciária, da polícia judiciária. Vejam que o inquérito policial é a maneira mais usual da investigação criminal, mas existem outras. E eu quero trazer a abrangência do tema investigação criminal, englobando aqui as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. E nós já assistimos à participação de advogados criminalistas em CPIs que foram desrespeitados e tiveram suas prerrogativas violadas. Ali também há necessidade da observância plena das nossas prerrogativas, como também nos malfadados procedimentos de investigação criminal, os denominados PICs, que tramitam sob presidência de um integrante do Ministério Público. Procedimento absolutamente ilegal. Repito, PIC do Ministério Público é procedimento absolutamente ilegal. Basta abrir a Constituição e verificar o que determinou o legislador constituinte. Investigação de crime no Brasil é de competência exclusiva da Polícia Judiciária, seja ela no âmbito estadual, seja da Polícia Federal. Quando nós encontramos o Ministério Público fazendo investigação, isto tem uma origem, tem uma história para chegarmos a esta aberração e a esta ilegalidade que hoje assistimos, e sob tolerância do Supremo Tribunal Federal. Quando o legislador pátrio estabeleceu a oportunidade do Ministério Público instaurar inquérito civil e promover, por consequência, as ações civis públicas, dotou o integrante do Ministério Público de mecanismos que, em tese, representam uma investigação, mas não criminal. Pode ele notificar, pode ele colher depoimentos para instruir o inquérito civil e a ação civil pública. Com a prática, nós passamos a verificar que alguns integrantes do Ministério Público, mercê desta condição de autorização legal para os inquéritos civis, passaram do limite e começaram a colher provas para apurar crimes. Houve resistência. Essa ilegalidade, porque não há nenhuma previsão legal, absolutamente nenhuma previsão legal para este procedimento. Esta ilegalidade foi objeto de questionamento em inúmeras oportunidades pela advocacia e pela própria OAB. E nós verificamos a consolidação deste comportamento sob tolerância da sociedade. E quando tivemos a história da PEC 37, que poderia pôr um fim a toda esta aventura ilegal, quando o parlamento brasileiro estava no ponto, concordando com os abusos que até então estavam ocorrendo,
e no ponto para, aprovando a PEC, reiterar o que a Constituição estabelece e que a legislação infraconstitucional da mesma forma prevê, nós tivemos o grande movimento de ruas deflagrado a pretexto daquele aumento da passagem de ônibus. Quando as multidões foram às ruas, com muita habilidade, e o que eu estou falando aqui é um esforço histórico, verdadeiro, para nós verificarmos por que chegamos onde chegamos. E com muita habilidade naquele instante histórico, o Ministério Público aproveita o momento político e nós passamos a verificar jovens com plaquinhas dizendo abaixo a PEC da impunidade. O Ministério Público, carimbaram esta PEC que não dizia nada mais do que já está na lei, que a investigação de infrações penais competem exclusivamente à Polícia Judiciária. Nós assistimos uma reação orquestrada, é verdade, onde estas pessoas carregavam nos comícios, nas movimentações de rua, a plaquinha abaixo a PEC da impunidade. E quando algumas foram interpeladas por jornalistas do que se tratava essa PEC, abaixo a PEC 37, a resposta era alguma coisa de corrupção. Não tinham a mínima ideia do que estavam trazendo para as ruas, do que estavam defendendo. E nós assistimos a Globo fazendo uma orquestração em torno desse tema, porque não havia uma imagem desses movimentos de rua, que, repito, começaram por causa de um aumento de passagem de ônibus e que desaguaram num grande movimento contra a corrupção. Nós não víamos uma matéria que não tivesse as imagens de alguém segurando a plaquinha abaixo a PEC da impunidade. O tema foi estigmatizado e o Congresso Nacional, que estava pronto para votar a PEC, recuou, pautou o tema e derrotou flagrosamente aquele texto. É fato que essa derrota foi por um momento político muito estranho que vivemos no Brasil. Mas é fato também que essa derrota deu força para que as investigações presididas pelo Ministério Público ganhassem corpo, a ponto deles, interna corporis, estabelecerem regras para um procedimento de investigação criminal ilegal. É como se nós, da OAB, estabelecêssemos o nosso direito de investigar crime no Brasil. E a ordem baixar as regras de um procedimento que nós mesmos criamos. Isso não é possível. O tema foi levado ao Supremo e nós vimos o que aconteceu. Com votos surpreendentes, ministros do Supremo admitiram que a investigação do Ministério Público é válida. Não disseram que era legal, porque não era. Mas não admitiram o viés da anulação, que era o único caminho possível para uma ilegalidade desse tamanho. A surpresa que nós assistimos, com que nós assistimos à decisão do Supremo, tolerando, ela se renova agora, não é tema da minha palestra, mas meu espírito se assanha e eu não posso deixar de falar quando o Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição, a nega.
quando o Supremo Tribunal Federal, diante de um texto lapidar, linear, absolutamente claro, que não comporta interpretação, distorce, admitindo prisão, o início da execução penal em segunda instância. Felizmente, o ministro Marco Aurélio terminou seu relatório e entregou, vamos ver agora, a presidente Carmen Lúcia quando que colocará isso em pauta, se é que vai colocar. Mas nós precisamos pressionar, porque o 6-5, que foi o placar do julgamento para admitir o início da execução provisória, mercê de condenação em segunda instância, negando o princípio constitucional da presunção de inocência, que estabelece que só pode ser considerado culpado alguém que tenha uma condenação transitada em julgado. Quando o Supremo admite a execução, e o próprio nome já diz, dito pelo próprio Supremo, provisória, a partir do julgamento de segunda instância, nós estamos patrocinando ilegalidade e muita injustiça. O próprio ministro Marco Aurélio fez um levantamento de quantas decisões de tribunais, de segundo grau, portanto, são reformadas nos tribunais superiores, STJ e Supremo. O índice que ele apresenta é de 35%. Vale dizer que 35% das pessoas condenadas em segunda instância serão absolvidas, ou terão seus processos anulados, ou teremos o reconhecimento da prescrição, mas fato é que 35% dessas pessoas não terão a sua condenação confirmada em grau máximo. Portanto, 35% das pessoas encarceradas haverão de ser libertadas porque a sua condenação não prevalecerá. Isto significa que nós antevemos a injustiça e, mesmo assim, a bancamos, encarcerando pessoas que serão inocentadas e depois, quando libertas, ao passar pela experiência dos cárceres brasileiros, que não é segredo para ninguém, são masmorras, antessala do inferno, com os seus mecanismos que vão muito além do que prevê a nossa lei ao suprimir a liberdade, o direito de ir e vir, trazendo as sevícias físicas, as sevícias sexuais, a tuberculose, a AIDS e tantas outras situações constrangedoras e criminosas, para falar o menos, diante do comando que as facções criminosas têm no âmbito dos presídios brasileiros. Saudar minha querida Helena, nossa dirigente de ordem, conhecida em todo o país. Esta situação que vivemos, portanto, quando nós tocamos no tema investigação criminal feita pelo Ministério Público, nós precisamos continuar dizendo, em nossas petições, em nossa fala, em nossas sustentações, nós precisamos continuar essa luta até que se efetive à luz da legalidade a dizer, isso tudo é ilegal. E não é ilegal por um capricho do legislador, mas é ilegal por uma consequência lógica. Uma vez que o Estado, ele se subdivide para se autocontrolar. Isso não é novo, é de Montesquieu. Quando Montesquieu estabelece a tripartição dos poderes do Estado, ele cria mecanismos de controle e de autocontrole. São forças concorrentes para que não escape o controle estatal sobre o próprio Estado, sobre a figura dos seus agentes. E no bojo do arco da transição criminal, desde o início da investigação até o cumprimento da pena, o que nós verificamos é exatamente o mesmo estado do começo ao fim.
Quem investiga é o Estado, quem acusa é o Estado, quem julga é o Estado e quem acompanha o cumprimento da pena que foi imposta é o Estado, portanto é sempre o Estado. Só que nesse mecanismo da construção do nosso sistema, criando forças e contraforças, o que nós verificamos é uma habilidade trazida pelo legislador a fazer com que um pedaço do Estado deve investigar de maneira isenta, não sendo parte da relação processual. É por isso que isto ficou, por determinação legal, nas mãos da Polícia Judiciária. Além do que, a necessidade de preparo técnico, de habilitação e de prerrogativas que impõem também responsabilidade na medida em que nenhuma autoridade policial pode ter conhecimento de um crime e não investigá-lo, sob pena de prevaricar. Há um outro pedaço do Estado que o legislador estabeleceu para recepcionar a prova produzida, formar a sua convicção e acusar, como parte que é o Ministério Público. Não há isenção no Ministério Público. Não é esta a sua atribuição é acusatória. A sua atribuição é de efetivar a acusação estatal e sustentá-la enquanto esta for viável. Às vezes sustentam até quando ela não é mais viável. Mas fato é que essa é a sua atribuição legal. Não se queira a isenção do Ministério Público, porque parte ele é. Ele tem interesse no resultado. E quando, depois da observância do direito de defesa na plenitude, na dialética do processo, nós vamos novamente entregar tudo o que foi produzido para o mesmo Estado, na figura do juiz, que agora, também isento, deverá julgar, à luz da lei e das provas produzidas. Aliás, faço um parênteses. O Brasil hoje vive com uma ideia distorcida de que o juiz deve combater corrupção, que o juiz deve combater criminalidade. Esta não é a atribuição do magistrado. A atribuição do magistrado é julgar. E julgar à luz da lei, à luz do que existe dentro do processo. Se fizer isso, por via de consequência, cumprindo o seu dever, estará combatendo a criminalidade. Agora, a magistratura panfletária, o judiciário com o ativismo que tem se apresentado, é uma distorção do nosso sistema. E o cumprimento da pena no arco como último ponto do sistema penal também está na mão do Estado, na mão do juiz da vara das execuções e nas mãos do Executivo, que deve propiciar condições para que aquele homem preso, suprimida a sua liberdade tão somente, é o que determina a lei, possa ser recuperado. Acima de tudo, uma vez que a vingança presente, o castigo também estará, mas não é o objetivo maior da pena. Nesse ponto, a grande insistência que nós precisamos ter, reitero, é de combater essa ideia de investigação do Ministério Público por sua ilegalidade e por sua falta de coerência. Cada um cumprindo o seu papel. Outro dia, conversando com alunos de uma faculdade, numa palestra, indagaram, mas não é isso que a gente vê no dia a dia? Eu digo, no dia a dia, como diz o próprio Elias, o que nós estamos vendo agora é a subversão do sistema, porque a polícia acusa, o Ministério Público acusa, o juiz acusa, até o réu que sofre o processo se acusa na delação e acusa o corréu, só tem acusação. Não sobra nada para a defesa. Isso é a subversão do sistema.
nós precisamos fazer o sistema voltar aos eixos. E aí tem um dado que nós nunca podemos destacar de qualquer reflexão: a mídia. O desserviço que a mídia presta à causa da justiça. Quem tem mais idade, aqui acho que só eu e o decano, lembramos do caso da escola base. Os jovens, entrem no Google, na internet, ponham lá escola base. Vocês vão verificar um dos maiores erros que a justiça brasileira cometeu. Isso patrocinado pela mídia irresponsável, que naquele momento histórico recuou, reconheceu seus erros, mas que ao longo do tempo esqueceu do que patrocinou de desastre, e hoje nós estamos assistindo uma situação infinitamente pior. Os vazamentos criminosos. Os vazamentos criminosos de conteúdos sigilosos de processo, especialmente de delações, ficam absolutamente impunes. É crime, mas é um crime que se tolera, como se tolera a investigação do Ministério Público. E aí nós vamos passando a tolerar esses desvios e temos uma justiça que promove esse triste espetáculo assistido por todo o país. O nosso papel é exercitar plenamente a defesa, seja naquele sistema onde cada um cumpre a sua atribuição legal nos limites que a lei lhes impõe, ou nesse palco de subversão de atribuições de organismos e de instituições. Seja onde for, nós temos a obrigação de trazer a ampla defesa plena a quem quer que seja. Dentro do Estado Democrático de Direito, o império da lei deve submeter a todos. E da mesma forma, este império da lei não é só para acusar, para condenar, é para garantir o exercício da defesa da mesma forma. Eu lembro-me de um dos maiores tribunos que este país já conheceu, minha fonte de inspiração, Valdir Troncoso Pérez. Dizia Valdir a seu tempo: as garantias constitucionais, as garantias da cidadania, as garantias de defesa, elas não são destinadas ao homem virtuoso, elas são destinadas a todos. Por mais que a imprensa diga o contrário, por mais que o senso popular queira seletivizar as garantias constitucionais somente aos virtuosos, porque quem é criminoso, esse não merece defesa. Aliás, a figura do advogado no processo, para muitos, é um estorvo. Para que defesa? E digo mais, hoje nós lemos: para que defesa se o indivíduo confessou? Mesmo quando existe confissão, nós conhecemos quantas são celebradas para proteger terceiros, sob coação, etc, etc, etc. Mas essa confissão a que se refere atualmente, ela está no bojo da delação. São confissões cujo objetivo é trazer um benefício direto àquele que confessa, àquele que aponta os demais. E outro dia, num debate com magistrados, com integrantes do Ministério Público, sustentando tudo isso que sustento aqui hoje, um integrante do Ministério Público diz: mas, professor Durso, o senhor usa equivocadamente a terminologia. O legislador fala em colaboração e não em delação. Eu digo: pois é.
É que no Brasil, tanta coisa que está na lei não é observada, nem pelo Ministério Público, nem pela magistratura, nem pelo Supremo, que eu me dou o direito de tratar o que o legislador falou de colaboração como delação, porque delação é, uma vez que colaboração tem na sua essência a ideia de ajudar, de contribuir. E a delação não tem nada disso, porque, na verdade, a delação é egoísta. O indivíduo que a faz tem um único objetivo: diminuir a sua pena. E é verdade que muitas delas são obtidas depois de tudo que nós assistimos em termos de quase que... Eu vou para o menos... depois de um bom período encarcerado. É o pau de arara moderno. Encarcera numa prisão preventiva. Mantém naquela situação. Ameaça os seus familiares. E confere a possibilidade da delação. E se esta não for conferida, permaneça no cárcere. Ah, dizem alguns, mas muitos que fizeram delação não estavam presos, mas estavam ameaçados da prisão, se não eles diretamente, os seus familiares. E nesse contexto eu volto, este é para mim? É? O tempo? Posso só mais um pouquinho, presidente? E nesse contexto eu volto na origem do Instituto das Prerrogativas. Pensem um pouco sobre o porquê que o legislador nos dota de prerrogativas profissionais. Qual a razão disso? A razão é muito simples: o Estado Todo-Poderoso e o indivíduo visto individualmente. Há uma distorção no equilíbrio de forças, óbvia. A paridade não existe. O Estado é todo-poderoso, o indivíduo sozinho é um nada. Mas ele é sujeito de direitos. Direitos esculpidos em nossa Constituição. Mas os agentes do Estado desrespeitam esses direitos. E o legislador, então, dota uma categoria profissional que conhece esses direitos, um mecanismo legal para proteger o cidadão, para fazer com que o direito do cidadão seja respeitado. E nos nomeia enquanto advogados a fazê-lo. Mas a missão seria inglória. Se nós estivéssemos em pé de igualdade do cidadão, percebam, se o agente do Estado viola os direitos do cidadão, violará os nossos também, enquanto advogados. É por isso que o legislador estabelece um conjunto a mais, um conjunto adicional de direitos que sustentam a proteção da cidadania. As prerrogativas profissionais surgem para trazer um equilíbrio. Nós não estamos no patamar do cidadão comum, nós estamos acima, porque nos foi atribuída a condição quase que da figura jurídica do garante. Somos nós que temos que atuar para que o Estado observe as garantias individuais. E o legislador disse: para vocês que irão atuar assim, eu vou protegê-los um pouco mais desse mesmo Estado que viola os direitos do cidadão. Eu vou conferir-lhes prerrogativas profissionais. E essas prerrogativas vou estabelecer na própria lei. Do mesmo jeito que o Estado viola as garantias do cidadão, viola as nossas. E aí compete a nossa União, a nossa OAB, as nossas entidades como a Abracrim, compete aos institutos que a lei prevê para que possamos reagir a essas violações. É o desagravo, são as ações judiciais, são as corregedorias que servem de canal para a nossa reação. E assim,
nós temos efetivamente um conjunto de direitos que nos protegem para que possamos proteger os direitos do cidadão. É nesse contexto que, mais uma vez, eu insisto no tocante à necessidade da observância das prerrogativas para que tenhamos o direito de defesa amplamente exercido, o direito de defesa efetivado, as garantias individuais respeitadas. Esse conjunto de direitos, ele, ao longo do tempo, foi se mostrando que não se limitam à condição de direitos, porque direitos são disponíveis e as prerrogativas profissionais dos advogados não são direitos disponíveis. Na verdade, não sendo direitos disponíveis, representam direitos-deveres. É direito-dever. A nenhum advogado ou advogada é dado o direito de transigir com suas prerrogativas, porque elas não lhes pertencem à cidadania e pertencem a toda a categoria. De modo que, quando eu era presidente em São Paulo, algum colega era violado em prerrogativas, eu dizia, vamos promover o desagravo, vamos reagir. Ele dizia, eu não quero. Eu dizia, pouco importa o seu querer ou não. A violação de suas prerrogativas diz respeito a toda a nossa classe e nós vamos reagir. Você não precisa se manifestar, até por proteção local. Cidade pequena, um juiz só, a reação tem que ser contra ele. Mas a reação tem que ser da categoria, é da OAB, é das entidades, a fazer com que aqueles que violam as nossas prerrogativas tenham respostas, no sentido de que essas violações não se repitam. Quando nós estamos diante do processo judicial, as violações acontecem. Quando deslocamos isso para a fase de investigação, elas se ampliam. No inquérito policial, nas CPIs, nesses malfadados e ilegais piques, nesses espaços as prerrogativas precisam de mais proteção. Porque num sistema inquisitorial, em que pese a possibilidade e a obrigação legal da observância dos direitos de defesa na fase de investigação, ainda isto é objeto de rejeição por parte dos agentes do Estado responsável por essa atribuição. Por fim, não é só de problemas que estamos falando. Precisamos falar de vitórias. E uma delas aconteceu no ano passado. A Lei 13.245. A Lei 13.245, ela é uma lei que traz um parâmetro legal para mudar uma tradição jurisprudencial, especialmente do STJ, que jamais reconheceu nulidade na fase de investigação. Por mais que tivéssemos uma nulidade nesta fase, considerando o contraditório que se apresentava durante a instrução criminal e a repetição das provas em juízo, o STJ sempre rejeitou qualquer tese de nulidade e convalidava todas as ilegalidades havidas na fase de investigação. Esta lei, 13.245 de 2016, estabelece expressamente que, se for impedida a assistência do advogado a seu cliente na fase de investigação, haverá nulidade absoluta. Era o que precisávamos para mudar essa trajetória jurisprudencial. Portanto, isto reforça a garantia
da defesa na fase de investigação, além de estabelecer a nulidade absoluta para esta fase. Se de alguma forma for impedida a assistência do advogado ao seu cliente, nós também passamos a ter um pouco mais. Não só aquela simples requisição de uma diligência que fica ao alvedrio da autoridade que preside o inquérito, mas passamos a ter o direito de apresentar quesitos e razões. E os requerimentos, a decisão deve ser fundamentada. Mais do que isso, temos também dispositivo expresso, que se, fazendo também mais um parênteses, a súmula 14 foi um ganho. Na súmula 14 nós tivemos a garantia do acesso aos autos, mas não há punição efetiva para aquele que descumpre. Esta lei traz previsão expressa de que é aquele responsável pela investigação, se não facultar a totalidade das peças que integram o inquérito policial à defesa, se esconder peças, se criar embaraços no sentido de prejudicar o exercício pleno da defesa, responderá administrativamente e criminalmente por abuso de autoridade. De maneira que, se houver intenção do prejuízo à defesa com a supressão de peças, ou peças escondidas para que a defesa não tenha acesso na fase de inquérito, esta autoridade responderá administrativamente e criminalmente por abuso de autoridade. Mas tudo isso ainda é muito pouco. Há um marco histórico de uma luta que começa em 2004. Nós tivemos, Deber e presidentes, nossos conselheiros, nós tivemos em 2004 um colégio de presidentes no Paraná. Pela primeira vez, e eu tive a honra de ter levado a ideia, a proposta, enfim, que já tinha apresentado em 94 lá na fundação da Abracrim, a proposta da criminalização da violação das nossas prerrogativas. Em 2004, eu já estava na presidência da OAB São Paulo, foi meu primeiro mandato, eu levei a proposta. Vejam, parece algo muito óbvio hoje, mas em 2004 suscitou debate e resistências. E de certa forma, alguns colegas que tinham voz nacional chegaram até a me ridicularizar, dizendo que o que estava levando como proposta era reprise de lei já existente, porque já estava contemplada na lei de abuso de autoridade, uma vez que violação de prerrogativa profissional já é crime. Mas o que eu sustentava em 2004 é que nós precisamos lei específica de violação, de criminalização de violação de prerrogativa de advogado. Porque até então eu não tinha notícia, e ninguém tinha, porque isto não havia acontecido jamais, de nenhuma autoridade neste país condenada criminalmente por violar a prerrogativa de advogado. O genérico se torna pueril. E uma vez, quando nós tivemos aquelas invasões de escritórios de advocacia, por mandados de busca e apreensão emanados de juízes federais, mandados genéricos que invadiam escritórios e levavam o arquivo todo do colega, quando isto aconteceu, nós fomos a Brasília. O Michel Temer era o presidente da Câmara. Nós fomos ao ministro da Justiça, fomos ao Michel, buscando mecanismos para reagir àquela ilegalidade. E o Michel Temer, à época, nos sugeriu da apresentação de um projeto de lei que pudesse estabelecer os limites, não só a obrigação dos mandados de busca e apreensão específicos, mas os limites de atuação na efetivação da diligência da busca e apreensão.
E nós dissemos a ele, mas isso já está na Constituição, isso já está no nosso Estatuto, na lei federal. Mas lei para quê? E ele me disse uma frase lapidar que eu jamais esqueci. Disse-me ele, no Brasil, Durso, nós não podemos nos limitar a dizer que a cocada se faz com coco. É insuficiente. No Brasil é preciso dizer, a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. E muitas vezes nem isso é suficiente. O projeto veio, se transformou em lei, aquela página felizmente virou, nós não tivemos mais aqueles abusos, mas aí, com relação à violação das prerrogativas profissionais, é a mesma história. Nós precisamos dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. Portanto, o crime de violação de prerrogativas que nós queremos é para as prerrogativas do advogado. Porque essa se distingue de todas as outras prerrogativas profissionais vistas genericamente. E encerro com este ponto. Essa luta que começa em 2004, numa verdadeira corrida de bastão, onde um passando para as mãos do outro, nós tivemos uma sucessão de projetos, nenhum deles vitorioso. Nenhum deles. Foram mais de uma dezena de projetos que tramitaram no Congresso Nacional e todos sucumbiram diante do lobby de reação do Ministério Público, da magistratura e das polícias. O Técio Liz e Silva estava na Comissão de Reforma do Código Penal. Apresentamos a proposta, ele levou à comissão, conseguimos incluir um tipo penal específico de crime de violação de prerrogativa de advogado. Está no projeto do Código Penal. O que aconteceu com o projeto? Foi engavetado. Mas, felizmente, o último projeto que tramitou, específico com relação a este tema, de origem no Senado, lá foi aprovado. Veio para a CCJ e ontem foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Todavia, com uma modificação, porque o projeto original tinha caráter terminativo. E se aprovado na CCJ em caráter terminativo, ia para a sanção presidencial. O que eles fizeram na CCJ? Eles retiraram o caráter terminativo, mas aprovaram o projeto. Mas, com isso, obrigará o projeto a ir a plenário. E nós teremos, então, mais uma batalha pela frente. Se aprovado no plenário, esperamos que sim, aí para a sanção presidencial. Insisto, a aprovação do projeto de criminalização de violação de prerrogativas de advogados será um marco histórico no que diz respeito ao respeito às nossas prerrogativas. Até porque a autoridade que violar a prerrogativa de advogado vai cometer crime no Brasil. E quando isso acontecer, será processada criminalmente. E, por consequência, haverá de contratar advogado para se defender. Talvez aí, quando sentirem na carne o que é uma acusação criminal e a importância da defesa e a importância do respeito às prerrogativas do advogado para o pleno exercício da defesa, um efeito pedagógico vai contaminar as autoridades positivamente a fazer com que a Constituição, a lei infraconstitucional, mas, acima de tudo, a essência de uma aspiração da alma humana de ver plenamente a defesa realizada poderá, no Brasil, acontecer. E é isso que apostamos, que lutamos e acreditamos, porque o nosso papel é fundamental. Quando derradeiramente, encerro aqui, meu presidente, não precisa abater, não. Quando derradeiramente eu trago a última palavra nesse encontro, que para mim foi extremamente prazeroso e uma honra, eu lembro que disse Ives Gandra, dias atrás, na Conferência Nacional. Disse-nos ele: se compararmos o Ministério Público e a advocacia, a acusação e a defesa,
a advocacia é mais importante. E ele explicou. Porque a acusação existe em todos os sistemas, inclusive nas ditaduras, mas defesa somente nos Estados democráticos de direito, nas democracias. Por isso, viva a advocacia! Continuemos a luta. Muito obrigado.